Você tá escutando normal? Tá escutando? Tá ouvindo? Raquel? Ah, tem uns filtros. Legal. Tá escutando? Beleza. Sim, ótimo. Tá baixinho ou tá legal? Boa noite, Amanda. Vamos esperar o Winnie entrar. Tô aqui mexendo pra ver como é que funciona isso. Boa noite. Tá ótimo o som, que bom. Eu tava preocupada no som, se ia ficar legal ou não. Vamos ver o Winnie, fixar, fazer a transmissão. Legal. Boa noite. Deixa eu ver se eu clicar aqui. Tô esperando o Winnie entrar, certo, pessoal? Ah, obrigada, Rose. Eu fico procurando lugar que tem uma luz melhor, porque é ruim, né? Boa noite, Kleber. Acho que foi na semana retrasada que eu fiquei conversando com o Denise um pouquinho, e aí depois eu percebi que eu tava contra a luz, e aí eu fiquei meia... Não prestei atenção no momento. Deixa o Winnie... Boa noite. Tô esperando o Winnie entrar pra gente conversar. Aí... Ela entrou agora. Boa noite, Matheus. Deixa eu ver. Agora foi, ela entrou agora. Cadê o café, Winnie? Cadê o Oi, café? Cadê o café? cadê? Cadê a xícara? Tá aqui, já tá aqui. A xícara! A bendita Ei, xícara! você tá me vendo? Porque eu não tô. Eu não tô te vendo. Eu tô te Isso, escutando. não entendi também. Alguém tá vendo o Winnie aí? Porque eu só Acho escuto. que não. Tá tudo preto. Que agora, Agora? agora. Aqui a xícara. Então, a bendita Rose, Exatamente. Rose ficou, viu? Que o tanto que a gente pediu essa xícara, nossa, o tanto que a gente enjoou, E Rose, com essa acabamos xícara. recebendo. Sim, agora tá Diretão. legal. Ah, pronto. Não, acho que agora já melhorou. Tá um pouco turvo, eu acho. Não sei se é só pra mim. Não sei. Se Vou é ter que só pra segurar. mim, tá turvo. Agora melhorou? Tá legal, eu tô vendo. Pronto, eu também, pronto, eu tô vendo, sim. É porque quando eu coloco assim, eu acho que fica mais turvo, né? Mas dá Não, pra ver. dá pra ver. Tá só um pouquinho turva, mas eu acho que deve ser a chuva, né? Não sei, internet, não sei. Algo desse tipo. Eu Uhum, tô te escutando super bem. E eu acho que o pessoal tá me escutando também. sim. Tá A turva imagem ainda, Rose? melhorou. Ó, Agora Rose melhorou. falando. Pra mim, melhorou, eu acho. Ó, Rose, agora, né, Rose? Agora ficou. Acho que sim. Ficou legal. Boa noite ao pessoal aí que tá entrando. O áudio tá ótimo. Agora Que bom. melhorou. Melhorou, Já eu tá. tô vendo, tá legal. Tá legal, sim, tá É. legal. Ó, vai, Winnie, explica o nosso café, a Uhum. ideia do nosso café. Você quer explicar pro pessoal? Sim, sim, pessoal, boa noite. A ideia do nosso café, Café com Inclusão, surgiu porque nós somos membros do NUPTA, do Núcleo de Tecnologia Assistiva da UFES, é, orientado pela professora, a doutora Rita de Cássia. E aí a gente sempre está discutindo sobre educação inclusiva, estamos participando sempre de eventos, de oficinas, e então a gente resolveu, já que está
nessa época de Covid, de pandemia, que ninguém está mais se encontrando como antes. Então, a gente resolveu fazer as lives durante esse mês de junho sobre a educação inclusiva, começando com o trabalho em casa, com a pandemia, e depois vamos falar sobre autismo, sobre atividades para crianças com autismo, sobre autismo na vida adulta, tudo isso. Isso. E falando só para o pessoal ficar entender um pouquinho mais, né, sobre a questão do NUPTA, algumas pessoas. Uhum, Boa noite, Clívia. Algumas pessoas me perguntam, sempre quando a gente posta alguma coisa, é um núcleo de pesquisa, né, e extensão da Universidade Federal de Sergipe, e ele tem vários eixos, né, vários subgrupos. E aí nós isso. participamos de alguns. Existe Uhum, uma reunião maior, que é do grupão, que aí todo mundo vai para essa reunião, ela é uma vez por mês na UFES, isso. e aí tem uns temas pré-definidos, é discutido, às vezes tem algumas apresentações de teses, pesquisas, sempre no âmbito da educação inclusiva. E aí Uhum, tem vários subgrupos, né? Tem vários GTs, a gente, né, fala que são GTs, e aí nós participamos de um, né, Winnie? Junto com as outras isso. meninas que também vão fazer as outras Participar. lives, que vão participar também. E aí esse eixo em especial, ele é intitulado como Práticas e Inclusão, né? Assim, práticas inclusivas, né? É, Esse. isso. E que Educação participamos inclusiva. nós, práticas inclusivas. E aí a intenção da pesquisa em si é que a gente sempre se recicle, né? Que a gente consiga produzir materiais, sempre nesse sentido Uhum, de dar o suporte, né? Para a educação no sentido geral. Então, são várias áreas, né? Que estão ali envolvidas. É, eu sou professora de educação física já há alguns anos, e aí algumas especializações. Então, o grupo em si, o grupo NUPTA em si, para mim, ele é fantástico, porque ele me dá todo um respaldo, um subsídio, né? Uma questão de fazer com que eu não pare de estudar, né? Nesse sentido. Então, a capacitação, ela tá ali constante, e eu acho que extremamente importante, né? Quando a gente fala principalmente de educação. Algo que a gente tem que estar uhum, muito atento e sempre antenado, né? No que acontece. Então, basicamente é isso. Para quem tiver interesse, né? É, depois entra em contato, pergunta, e aí a gente vai explicando. Essa pandemia, nós tivemos a primeira reunião online, não foi? Que foi foi. há uns 15 dias atrás, eu acho. Não tenho Foi. certeza. Tem mais ou menos uma semana que a gente teve a reunião com todos do Online, né? NUPTA Que foi online e outra reunião que a gente teve só do eixo mesmo. isso. E justamente a gente falou sobre tecnologia e a necessidade da educação andar junto com a tecnologia, que é uma coisa que a gente não pode separar da educação. São Isso. coisas que devem andar juntas, que foi até o professor Glaucio Machado que falou a respeito. Isso, exatamente. E aí, quando a gente fala, né, em tecnologia, né, na tecnologia assistiva em si, às vezes a gente pensa só numa tecnologia, né, que seja realmente cara, né, De software, alto custo. isso, de alto custo, mas não, né, pode ser que tenha aquela tecnologia de baixo custo, né, que a gente também é, pensa e repensa e vai elaborando e confecciona e tal. E é sempre no Uhum, sentido de dar um auxílio, de fazer esse suporte, né? Na educação, no sentido exatamente. geral. Você quer falar, Winnie, um pouquinho de você, da formação Então, além de membro do NUPTA, eu tenho especialização em neurociência aplicada à aprendizagem, neuropsicopedagogia e trabalho minha área inicial de formação é ciências sociais e história, a minha graduação. Então, aí na educação inclusiva já tem, eu acho que um bom tempo. Desde que eu me formei, Ai, que que eu já legal! comecei
apesar de Cândida, oi todo mundo, boa noite. Cândida, Desde que nós eu me estamos formei, eu aqui comecei. falando do NUPTA. Depois Cândida também vai entrar nas Exatamente. lives. Uhum. Então, quer falar alguma coisa a mais, acrescentar sobre você, sua formação? Eu sou mestranda, né, aqui da UFES, Uhum. do departamento, o mestrado é em Educação Física. Obrigada, Cândida. O mestrado aqui, né, do departamento da Educação Física. Sou formada em Educação Física e sou psicomotricista também, né, que é uma especialização que eu fiz. Libras também, outra especialização, Educação Inclusiva também. E é isso, né? A gente tá sempre, faço o aba, né? Após, tô na metade, mais um pouquinho da metade. Que aí essa Uhum. que eu faço, ela é em específico para o autismo e deficiência intelectual. Como meu público maior, ele é esse público, então, é, quanto mais, né? Quanto mais conhecimento que a gente puder, quanto mais a gente conseguir adquirir, eu acredito que para dar o suporte, sim, para melhorar o trabalho e a vida, né? No meu caso, meu Exatamente. público-alvo são crianças e adolescentes, então a gente sempre está, né, estudando e se reciclando. Boa Uhum. noite, professor. Todo mundo Boa se noite, todo reciclando e mundo que eu estudando não. cada vez mais. Toda hora. Então, vamos começar, né, a falar Vamos, nosso sobre, café. sobre, sobre o nosso café com inclusão de hoje. Então, Isso. a nossa proposta é falar sobre o trabalho home office e as brincadeiras, porque devido a muitos questionamentos de pais, de professores, a respeito dessa pandemia, depois dessa pandemia, que tudo se modificou, né? A gente estava acostumado a trabalhar fora, agora muitos estão trabalhando em casa e os filhos estão em casa, então tem que lidar com isso. As aulas mudaram completamente o formato. Então, se antes as crianças iam para a escola, agora a escola é em casa, né, através da plataforma online. E isso tem, assim, como foi uma mudança de repente, muito rápido, aconteceu tudo isso, então muitos pais, muitos professores também não estão sabendo lidar com essas questões, né, para ensinar os filhos, para ter esse tempo de trabalhar em casa, de trabalhar em casa para o trabalho, né? Porque a gente acaba trazendo para casa, muitas pessoas estão só em casa, só trabalhando em casa. E, além disso, ensinar os filhos e lidar, porque já que não pode sair de casa, então as crianças estão cada vez mais ociosas dentro de casa. E isso acaba afetando, acaba tirando o foco. E como é um modelo novo de estudos para elas, para as crianças, sobretudo, então isso também acaba afetando, elas acabam ficando sem foco, sobrecarregadas, e E os aí pais a também. neuropsicologia e a neuropsicopedagogia, né? Ela entra com força aí nesse sentido, né, Isso. Winnie? A neurociência, a neuropsicopedagogia é aplicada à educação, principalmente, né? A neurociência é aplicada à educação, porque, assim, o nosso cérebro, né? A gente tem a neuroplasticidade, então ele se adapta. Agora, como que a gente vai adaptar? Aí já é uma outra história, né? Como é que a gente vai fazer para que essas crianças se adaptem da melhor forma possível, para que elas consigam compreender os assuntos? Porque antes tinha principalmente as crianças menores, né? Tinham esse relacionamento mais maior, né? Com os professores, com a professora. Então, estava ali, a professora sempre ali, auxiliando, e agora, querendo ou não, esse novo modelo acaba interferindo nisso, acaba modificando isso também, essa relação corpo a corpo, digamos assim. Isso. E esse tema, ele surgiu numa conversa nossa, não foi? Nós estávamos conversando no Uhum. WhatsApp desse momento. O meu filho, ele tem 9 anos. O seu tem quanto? Sua A menininha tem minha quantos anos? também, a minha tem 9 também, Pronto. E aí a gente ficou 9. naquela discussão, como é que tá sua filha, como é que tá seu filho, como é que tá...
E aí a gente começou a Uhum, conversar e tivemos essa ideia, né, de trazer exatamente. esse tema, essa problemática, para que a gente Uhum, conseguisse é, partilhar com todo mundo. E aí, quando nós exatamente. conversamos, meu filho, ele não está gostando realmente desse modelo, né, EAD, até porque criança, né, e sente falta daquela relação afetiva dos colegas, né, da tia da sala, dos tios, então, da rotina em si, mas pensando na minha demanda, né? Na demanda dos pais, na sua demanda. E aí vem agora a demanda das crianças em casa. Realmente, como a gente consegue, né? Parar e organizar para que tudo seja bem dividido, né? E que não Uhum. fique, e que a criança não fique prejudicada. Falando nesse sentido dos vínculos afetivos que a criança tem na escola e deixa de ter nesse momento, então isso já é algo que, nossa, né, faz Uhum. um grande impacto para as crianças e os adolescentes E também, com só, certeza. uhum. E só abrindo aqui um parênteses, Isabela, é importante que a gente deixe bem claro, porque assim, recentemente eu estou vendo muitas críticas em relação à educação à distância, né? As pessoas estão associando o modelo de EAD do nível superior, até colocaram até memes assim do tipo é, em- casa planejada por um engenheiro, aí a casa toda torta, enfim, essas coisas. E a gente tem que ter em mente que a educação à distância, né, no nível superior, que já existe há um tempo, é diferente do que está sendo feito agora, em um momento totalmente novo, tudo de última hora. É bem diferente de se ter uma plataforma já planejada para isso, de ter um planejamento anterior sobre a educação à distância, porque quando a gente fala nisso e quer associar uma coisa com a outra, a gente acaba errando, a gente acaba pecando, porque a gente sabe que existem pessoas da educação à distância que fizeram cursos, graduações ou pós-graduações, enfim, e são ótimos profissionais. Então, a gente não pode, de maneira alguma, querer trazer isso para um modelo que ainda está sendo implantado aqui no Brasil, que da educação à distância para crianças, digamos assim. Né? Então é importante frisar isso, só abrindo parêntese mesmo. Isso. E os comentários, você conseguiu ler alguns? Não, não tô. Algumas mães dando esse relato, né, de que a criança não tá gostando, não tá se adaptando. Teve um relato de Rose, que é uma Uhum, amiga minha, ela colocou que o filho dela tá se sentindo só, né? Ele tá se sentindo triste, tá se sentindo só. Então, veja, né? É, hoje eu acho que todo mundo tem que pensar, né? A importância dos vínculos na escola, da rotina uhum. de repente isso. Estamos há quanto tempo já? 2 meses? Mais de dois Dois ou meses, né? três. É. Mais, né? Sem E aulas, de verdade. uhum, Uns 2 meses, eu sem acredito. aula. Eu acho que desde Isso. março, né? Março, mais ou menos, Março, começou. isso. Exatamente. Uhum, E aí, os impactos, né? Para essas crianças e adolescentes, a gente tem que pensar, né? Os adultos em si. Se nós, eu conversei muito com Denise na live passada sobre isso. Se nós estamos sentindo, né? Se nós estamos sentindo, se nosso corpo está sentindo, né? Nossa cabeça está sentindo. Então, imagina as crianças e adolescentes. E aí, por isso que a gente decidiu, né, trazer esse tema para que a gente conseguisse discutir com todo mundo. Como eu posso conseguir me organizar e dividir esse tempo entre os meus afazeres como adulto e os afazeres da minha uhum, criança e a atenção que eu tenho que dar a ele. Porque existe uma demanda, né, da escola, mas existe um indivíduo ali que, que foi retirado dele todo aquele vínculo, todos aqueles colegas, todas aquelas uhum. brincadeiras, toda a diversão, e de repente ele se encontra numa casa e não tem mais os colegas, né? E se a gente for É. pensar, a tecnologia que está nos favorecendo, trazendo a educação hoje para dentro de casa, mas eu
ela em si, hoje, quando eu digo com relação ao meu filho, ele está ali assistindo a aula, mas quando é para entrar em contato com outro colega utilizando a tecnologia, ele não quer. O que ele fazia antes. Porque ele já está num nível de saturação, de estar ali assistindo a aula através do aplicativo, utilizando o que for, o computador, o celular, o que for. E aí ele não quer. E isso é algo que é bem interessante, né? De se pensar. Uhum. Chega num nível que ele não quer mais. É só para utiliza porque tem que fazer as tarefas e algo nesse sentido. Mas Uhum. a gente tem que dividir, né? Tem que ir organizando. E a Exatamente. proposta é essa, né? Da gente conseguir E se a dividir. gente. Vá, Sim, falando tá, porque estava cortando. isso. Então, e se a gente for pensar também em relação a antigamente, como que era a relação, né? Então, as famílias, as composições, a composição familiar, então tinha filho, pai, irmãos, eram bem maiores as famílias. E hoje, a gente, na sociedade contemporânea, a gente percebe que não existe mais. As famílias são menores, então geralmente minha filha não tem irmãos, né? Seu É, filho também não, então também não são tem. únicos. Isso. Aí às vezes não tem nenhum primo, nem ninguém, sabe, com ele que possa estar brincando. E isso acaba também afastando. Então, para muitas crianças, era na escola, era esse momento de interação dentro da escola que eles tinham esse acesso, com as crianças da idade deles, né? E Cris Isso. está colocando aqui até que ela percebeu que ele se sente mais confortável quando está com ela. O filho dela se sente mais confortável quando ela está Quando ali ela está do lado. acompanhando. Então, a maioria das pessoas que têm conversado comigo, de mães, elas estão acompanhando os filhos durante as aulas, as que podem, né? Claro, e quando podem, sempre que podem, estão acompanhando esses filhos. Isso é importante porque mostra, né, fortalece, na verdade, o vínculo afetivo familiar. Então, essa Isso. criança que tem ali tem uma afetividade, tem a mãe, tem o pai para estar auxiliando, ele se sente até mais seguro, né? Porque é um momento novo, então eles precisam de segurança. E o pai e a mãe ainda, principalmente quando são menores, então eles têm nos pais, né, a segurança, o ponto de referência. Então, o pai ali e a mãe ajudando é bastante importante. É um momento que acredito que a maioria das famílias, ou todas as famílias, estão passando por esse processo de realmente repensar, né? É, na sua estrutura familiar. Uma criança que ficava antes em várias atividades, hoje ela está 100% dentro de casa, com a família. Eu acredito que a gente vai sair dessa bem transformados, né? Extremamente transformados. Acredito sim que o vínculo entre a família, né? O vínculo afetivo entre a família, ele também vai sair desse momento muito mais fortificado. Mas, em compensação, essa parte, a nossa expressão em si corporal. Eu tenho que sair para ir no supermercado, então eu tenho que utilizar uma máscara, eu tenho que prestar muita atenção no horário que eu vou e eu me afasto de todas as pessoas. Eu hoje Uhum. estava fazendo essa avaliação comigo, até o olhar, até o olhar, as pessoas não estão se olhando mais. Isso é muito louco, porque Impressionante. é incrível isso. Já tá, todo mundo tá tão, né, no sentido de se distanciar, porque é perigoso, tem que se distanciar, que até o olhar tá sumindo. Então, nossa, como vamos sair dessa? Como o nosso corpo vai sair dessa, né? Vai ser Uhum. bem impactante, eu tenho certeza. Para mim, quando eu saio, eu sinto muito forte, porque como eu sou muito de toque, eu sou muito de pele, de repente não existe mais. Né? Você tem que estar à distância, consequentemente, a relação até verbal ela deixa de existir,
porque você está distante, Exatamente. como você vai conversar, até um bom dia que antes era algo tão natural, você está tão distante, né? Que você às vezes dá um bom dia, a pessoa nem escuta, porque está abafado ali com a Uhum. máscara. Não Então, entende. nós temos que pensar, né? Tudo isso para que a gente se fortifique. Com certeza, acredito que as famílias, eu espero sim que elas estejam cada vez mais próximas, né? Até para dar um suporte quem tem criança e adolescente em casa, tá junto, tá fazendo a tarefa junto, mas que depois a gente consiga voltar, né? A se comportar Uhum. como antes, né? Em ter esse contato, em ter esses vínculos. Espero sim, muito. Exatamente. E também, pensando sobre isso, quando a gente faz uma ponte entre a revolução também industrial, que o trabalho manual foi substituído pelas máquinas, então hoje a gente também já percebe isso, né? Nas profissões. De uma maneira geral, já existia. Por exemplo, ônibus que não tem o cobrador, né? Antes não existia, mas a partir de um tempo começou a existir. Então, às vezes, em muitas profissões, as profissões estão se modificando e muitas vezes não está mais precisando do outro, né, daquele trabalho humano, né? Estamos mais uma vez sendo substituídos, né? Isso é preocupante. É bom até certo ponto, mas também nos Mas para as preocupa, sobretudo a relações, gente né? que trabalha com educação, sobretudo a gente que trabalha com educação inclusiva, né? Então, a gente precisa do outro, a gente precisa ter o contato. Muitas pessoas estão trabalhando, estão fazendo atendimento online, mas não é a mesma coisa, a gente sabe que não é, né? Muita coisa aí tá sendo modificada. E Erinha colocou aqui que as aulas online também estão sendo uma oportunidade para os pais valorizarem os professores. E Sim, é fato. sim, Isso é bastante pertinente, né? É sim. importante, porque antes, né, os pais, sobretudo quando as crianças são bem menores, que começam ali no prezinho, aí os pais dizem o quê? Ah, eu não vou colocar, eu não vou colocar meu filho na escola para ele tá brincando, né? Muitos pais Isso. dizem isso. Ah, meu filho vai para a escola só Pequenininho, né? brincar. Né? Então, e não valoriza o professor da educação infantil. Eu não sou professora da educação infantil, E esse mas eu tenho brincar, amigas que né? E esse são. brincar que ele é Uhum, diminuído, né? Mas que na verdade é isso. tudo, assim, eu não vou nem entrar nesse, porque traz tudo para a criança. Uhum, Exatamente. exatamente. É, a Ai, criança Willy, aprende a se desenvolver através da brincadeira. Oi? Quem falou alguma agora é coisa aí? horrível. Por quê? Tá lendo? O Winnie quer Não, casar não comigo. tô lendo tudo. O Winnie quer casar comigo de Enfim, novo. então, gente, essa pandemia alterou de fato a nossa rotina. E até mesmo para a gente está sendo difícil manter o foco. Com Então, o certeza. desafio para o adulto hoje é manter o foco. E qual a sugestão que a gente dá? Sim, a sugestão que eu dou, né? De criar uma rotina de trabalho. Então, se eu estou trabalhando, sei lá, quando eu trabalhava, quando eu ia para o meu local de trabalho, eu trabalhava durante 6 horas por dia, 4 horas por dia. Então, você vai criar essa rotina, vai continuar os seus hábitos, se acordando naquele horário que você estava acostumado. Pode até ser um pouco mais tarde, dependendo da distância, né, do seu, precisa também madrugar. Mas assim, se acordar, né, cumprir com suas obrigações e continuar e trabalhar de fato, não ficar, né, enrolando, porque muitas vezes em casa a pessoa enrola muito. Então, criar uma rotina para você enquanto adulto também é bastante importante, para que você consiga cumprir com as suas tarefas do trabalho, cumprir até mesmo com a faculdade, né? Muita gente fazendo agora curso, e a maioria das aulas estão sendo também online. Então, você ter essa rotina vai te ajudar bastante, né? E em relação às crianças também, criar rotinas para elas, porque hoje estão dormindo em horários assim, bem, mas Isso. estão dormindo super tarde. Então, se você não dorme, você não aprende o suficiente, você não Verdade. rende no outro dia, né? Se você tem que dormir, geralmente crianças precisam dormir o quê? 10 horas por dia.
mais ou menos. E as crianças hoje estão dormindo super tarde, aí acordam cedo para ir para a aula, porque tem que acordar cedo, aí acabam, o dia acaba sendo prejudicado, o dia dessa criança. E ó, veja esse comentário, né? Da Eu vi que alguém. mãe Erinha, né? Uhum. Erinha Vieira. Cleide, Essa tática de arrumar a criança, né? Muitas mães estão fazendo Uhum. isso, de acordar no mesmo horário e arrumar a criança com a farda, para que ela, né, compreenda realmente que agora é o momento de fazer a tarefa. Agora, De a gente tem que estudar. lembrar isso, mas a gente tem que lembrar que dentro desse período que a criança estaria na escola, tem um momento do recreio, né? Então, vamos Uhum. Então, lembrar desse detalhe. algumas escolas elas dão intervalo, né? Elas começam o horário, sei lá, de 8 às 10, aí dão intervalo e depois retornam, para que eles consigam manter o foco, ter um maior foco, e outras sem horário, só 2 horas por dia, né? É mais rápido. Mas outras escolas não, elas dão intervalo porque vão ficar mais tempo. Só que também a gente tem que pensar nessa questão de não sobrecarregar também a criança, Isso, né? Porque elas não com são certeza. adultos. A gente, enquanto estudantes, né, a gente estudou, a gente sabe como é complicado a Com certeza. sobrecarga e tudo. Imagine para uma criança. Isso, para mim, não sei se posso chamar de erro, né? Mas essa sobrecarga também está afetando muito o desempenho, afeta o desempenho. Não adianta você só cobrar. A aprendizagem, ela está sendo significativa? Está tendo sentido para aquela criança? Ela está conseguindo compreender? Então, por que você vai sobrecarregar? Então, muitas escolas também não estão pensando nisso, só fazem, são totalmente conteudistas, né? Até porque precisam cumprir uma carga horária, mas uma carga horária que está totalmente diferente do que era antes. Então, É. acabam muitas vezes sobrecarregando essa criança. E assim, por mais que a gente compreenda, né, o empenho das escolas, né, o empenho da coordenação pedagógica, o empenho dos professores, né, Uhum. é um momento novo para todos, né? Para a escola não é diferente. Por mais que a gente compreenda, e nós somos, né, da educação também, então é, não estamos tirando o mérito de maneira nenhuma, mas que a gente consiga realmente dividir, organizar esses horários, né? Com certeza, o estudar hoje em casa para uma criança, para um adolescente, ele não tem aquele colega do lado que, consequentemente, ele conversaria, por mais que ele levasse uma bronca da tia da sala. Mas era alguém que ele tinha, era um vínculo que ele tinha ali, aquele colega da brincadeira, aquele colega de me empresta o lápis, de me empresta a borracha, derruba e pega. Eles não têm mais isso, né? A gente tem que levar em consideração todo esse contexto que foi que mudou de repente. Rose colocou aí que o filho dela ele não aceita vestir a farda. Tem essa questão também, quando a gente vai pensar no autista, né, em si. É tão Isso. concreto você estar no ambiente escolar, né, naquele prédio, que de repente ele realmente não vai aceitar, né? Pode ser que alguns aceitem, mas pode ser que não aceite. O dela não aceita, né? Colocar a farda para estar dentro de casa, não é isso? Uhum. Então Isso. tem toda essa questão. Mas e essa organização do tempo é, 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 é o que a gente tem que pensar e deixar tudo bem marcadinho. Se eu tenho minhas atividades a fazer, como você colocou, e eu tenho uma quantidade de horas, defino, Uhum. executo, e enquanto eu estou executando, se eu não tenho quem fique com a minha criança, eu tenho que dar alguma atividade para ele. Não é isso? Se eu não Uhum. posso estar executando com ele naquele momento, porque eu estou fazendo as minhas tarefas aqui, do meu trabalho, né, do meu estudo, então eu tenho que dar a ele algumas ações, né, algumas atividades. E aí a gente tem que ir colocando. Se a tecnologia, se você quer colocar a tecnologia ali naquele momento, né?
até um jogo eletrônico, algum jogo que seja educativo, eletrônico, ou jogos que a criança consiga executar só naquele momento, ótimo, né? A intenção é ocupar, né? Isso se a criança é só em casa, então que a gente consiga deixar tudo bem amarradinho, para que eu não esteja aqui fazendo minha atividade e ele vai estar, né, fazendo o quê? Num tempo que não vai Uhum. ser, que não vai agregar. Já que eu tenho outro momento que eu vou ter que estar com ele, né? Eu vou ter que estar com ele do lado para que ele assista às aulas, para que eu consiga dar um suporte nas atividades dele. E passando por essa fase, né, das tarefas em si, executei minhas tarefas e ao mesmo tempo estou dando ações para ele, né, brincadeiras, jogos, até ações de casa mesmo, que ele execute, que eu Uhum. consiga visualizar, né, e só me ajude ali, pegue aquilo, vamos ali organizar algo, eu estou aqui olhando para você, mas estou aqui fazendo minha atividade. E aí, para que depois, esses dois momentos, né, o meu momento de atividade, o momento dele de atividade, que a gente consiga ter um momento para essa relação em si, né, da família em Uhum. si, para que esse vínculo em si, ele aconteça, para que não seja apenas as atividades, né, porque eu acho que é o que está Exatamente. acontecendo muito. Eu faço as minhas atividades, faço com ele as atividades dele, e aí o tempo juntos, né? A gente não pode Uhum. esquecer isso. De repente o dia acaba, E, então a uhum. gente tem que E você saber perdeu. dividir isso direitinho. Olha, é Monique, que é professora, ela colocou aqui que os intervalos são bem produtivos e coloca música, fazem alongamentos, Isso. deixam que eles conversem livremente. Então, é importante, né, como a gente já falou aqui, que se tenha, que o vínculo permaneça entre essas crianças. E a outra, Dani Paiva, colocou que a filha tem 5 anos e ela está deixando bem à vontade. E ela acorda a hora que quer, coloca ela para estudar só no período da tarde, já com a mente bem alerta. E Rose, mais uma vez, colocou aqui que tem as cobranças dos pais, que alguns cobram muitos conteúdos. Sim, É, deixa eu comentar aqui. verdade. Muitos pais cobram. Mas, assim, a questão da, como eu já falei aqui, sobre a aprendizagem ser significativa. O que é? O que é que dá sentido? Então, muitas vezes, os pais, através de uma atividade lúdica, eles podem estar ensinando. Por exemplo, eu estou vendo muito aí, muitos pais colocando os filhos para fazendo com os filhos, bolo, pães e etc. É importante, porque aí você já pode aproveitar esse gancho, uma atividade em família, né? Que você pode aproveitar para ensinar matemática, por exemplo. Você pode ensinar matemática através disso, através da culinária. Vou te dar uma receita de bolo. Qual a porção que você vai colocar? Qual a quantidade? 1 quilo disso, 2 colheres de sopa daquilo. Então, ele vai aprender através daí, através dessa atividade, e vai ser prazerosa. Então, assim, quando a gente fala na aprendizagem ser significativa, tem um sentido, é isso, né? A gente tem que trazer para a realidade daquela criança. E se eu, enquanto mãe, enquanto pai, estou em casa com ele, eu posso fazer isso. Posso buscar outras alternativas, por exemplo, através de jogos, como você comentou. Eu gosto muito de jogar. A gente joga aqui sempre Uno, essas coisas. E recentemente até eu coloquei no meu Instagram sobre o baralho, né? Que a gente pode fazer jogo da memória também Sim. com baralho. Então, sempre tá fazendo alguma coisa, algum jogo, alguma atividade, trazendo para a realidade. Você, enquanto pai, enquanto mãe, vocês conhecem os seus filhos, vocês sabem do que eles gostam, né? O que pode ajudar de repente, você criar histórias com eles, né? Você trabalha aí a leitura, você desenvolve a linguagem da Winnie, criança, é, dependendo da idade. Winnie, quando você falou do jogo, né, do baralho, o jogo em si, o jogo de Uhum, mesa, e o confeccionar junto com a criança, né? O uhum, confeccionar, e isso é fantástico, é um momento que você vai ter uma interação com a criança, você vai perguntar o que ela acha, você vai dar o material,
e você não vai executar, né? Você vai estar ali só fazendo uma ponte para que ela dê opinião, para que ela diga assim, desse jeito, dessa cor. E a gente pode fazer com qualquer coisa, com qualquer material, com papelão, com papel, com Uhum, cartolina, o que for que tiver em casa, fita adesiva, durex, canetinha, é, os materiais a gente bola, né? Vai bolando, isopor, o que for que uhum, tiver dentro de casa. E tudo a gente tem que pensar no que a gente vai estar tirando daquela ação, né? Isso, o que a gente vai estar sugando daquela ação e principalmente para as crianças. Ó, eu achei fantástico esse comentário de Ellison. Precisamos levar uhum. em Eu tô lendo consideração o agora. grau de instrução dos pais, pois nos deparamos com Nos deparamos. muitos que não conseguem acompanhar e orientar seus filhos. E isso é realmente. Uhum, Quando a gente fala em crianças menores, né, que as atividades são mais tranquilas, mais simples, né, dá tranquilo. Mas aí as crianças maiores e os adolescentes, né, isso que não tem aquele suporte do professor, os que faziam aula particular, banca, reforço, não tem mais isso, né? Como fica? uhum, É bem, é bem complicado uhum. realmente. E até mesmo em relação a crianças menores, dependendo do grau de instrução dos pais, Sim, dependendo do contexto socioeconômico que ela esteja, então ela não vai conseguir acompanhar uma aula online, né? Às vezes ela não tem nem acesso à internet, não tem nenhum computador, nem um celular, sabe? Então, isso que acaba dificultando. A gente tem que ter uma inclusão digital, de fato, para que todas as crianças, adolescentes, para que todas as pessoas tenham acesso à educação de qualidade. É porque não adianta. O filho de A e B consegue, porque ele tem acesso. Agora, o de outros não pode, não tem acesso, porque os pais não têm acesso e acabam sendo prejudicados, né? Também tem essa questão. ó, vou mandar um beijo aqui acredito que é Márcia, não sei se é Márcia ou Tiago, da Princesas Jurubeba, que tá aí. Ó, dica para criança que não foca em tela. Eu acho que Uhum. é o que as mães A queriam, maioria né? for, que não focassem na tela. Justamente. É, então, são as pequenas, eu não sei se é Márcia ou Tiago, são as pequenas, são as que são autistas ou é Naná que você está falando aí? Não sei qual delas. Bem, mas se forem as pequenas, né, que são as gêmeas autistas, então, a gente vai acrescentando, né, aos poucos, alguns minutos. E eu acredito que nessa situação, se forem as menininhas pequenas, né, que têm 4, 5 anos, estar ao lado, né, o pai ou a mãe, ou a irmã em si, estar do lado, que seja algo atraente. Se eu sou a mãe e eu tenho um reforço em si por eu estar do lado, né, por eu estar ali é, tocando, se ela permite, por eu estar, se ela tiver aconchegada em mim, então que eu vá acrescentando alguns minutinhos e que esse reforço, se for o caso de ser a pessoa em si, né, o pai ou a mãe, que ele esteja presente. Eu não acredito que. Eu acredito que são elas, que são as meninas pequenas da pergunta, né? E colocando aos pouquinhos, se for Márcio ou Tiago, não sei, e acrescentando aos pouquinhos, e com um reforço que seja interessante para elas. Se for a presença do pai ou da mãe ou da irmã que esteja do lado, né? E aí aumentar devagarinho. Se hoje ela não consegue ficar, mas se ela senta do meu lado, ela gosta de estar no meu colo, eu deixo ela no meu colo e eu pego a tecnologia em si, né? E aí eu fico 2, 3 minutinhos com ela. Ótimo, né? Já tá show de bola. Para quem não consegue, para uma criança que não consegue ficar. E acrescentando e aumentando devagarinho. Mas sempre atrelado com algo que seja interessante, né? Com esse reforçozinho Uhum. para ela, para não ficar Então, algo, né? Chato. teve outro comentário aqui também, que tudo é muito novo e até que eles venham aceitar que ali não é uma brincadeira, e sim uma aula requer muita atenção. Então, por isso que a gente foca na rotina, em criar rotina, já desde sempre está explicando para eles que ali é uma aula, é um momento diferente, mas não deixa de ser aula. Até porque
do jeito que a gente vem, né? Do jeito que as coisas estão andando, eu acredito que o ensino, que a educação vai ser assim agora, vai ser híbrido, né? Metade presencial, a outra, sei lá, 80% presencial, 20% online, alguma coisa assim do tipo. Então, se a gente começa agora a criar essa rotina, a explicar para eles que ali é uma aula, que a partir de agora vai ser assim, que houve essa mudança, é mais fácil deles começarem a aceitar isso, irem aceitando isso aos poucos para quando de fato vier esse ensino híbrido, né? A gente consiga aí melhores resultados. Isso. Eu só tava lendo aqui os comentários, aí Márcia colocou que realmente é Márcia e são as menininhas, são as pequenas, que são Que autistas. ensinou o jogo da memória com baralho, Sim. a outra falou em questão de jogo da Mas não memória. é uma coisa mais linda. Eu digo que ela é a melhor terapeuta que existe, é a irmã terapeuta que faz tudo e com todo o amor do mundo inteiro. A coisa mais gostosa do mundo todo. Ai, que saudade desses Uhum. meninos, viu? Vixe, que E o coisa. jogo da memória é muito importante porque trabalha a atenção, a memória, né? Então, se a criança agora está meio, ou adolescente também, está mais sem foco, está perdendo foco, está com dificuldade em se concentrar, então o jogo da memória vai trabalhar isso, as funções, né, Isso. executivas. E levando para as faixas etárias, né, distintas, o jogo da memória ele entra em todas as faixas etárias, né? A gente consegue colocar, Uhum. né, faixas etárias Até o menorzinhas, idoso. né, só figurinha, né, só formas geométricas, né, com as cores, algo que a gente consegue Uhum. confeccionar, né, nesse momento que ninguém, né, pode sair e tal. E aí as crianças Uhum. maiores, o grau de dificuldade, né, que a gente vai aumentando para que Vai ele aumentando. isso, para que seja Até atraente isso, até para mesmo ele. colocando, a gente começa com dois, né? Com dois iguais, aí depois com três, vai aumentando também assim, dessa forma, o grau de dificuldade para que ele, com as crianças maiores, né? Para que eles se sintam também interessados, porque não vão fazer uma coisa de criança, né? Vai fazer adequado para a idade. Então, muitas Ó, mães aqui comentando essa esse questão da comentário, adaptação. esse Qual? comentário de Isabela Luiz. Ai, deixa eu ver aqui se eu consigo. Não estou conseguindo ler. Tá lendo? Ah, fiz um Não. planejamento e estou trabalhando em casa. As aulas online não funcionam porque falta o lúdico e concreto. Exatamente. Que falta, né? Que falta, né? Faz. E é algo que é interessante a gente estar avaliando, né, nessas aulas. Até porque, para o professor hoje, que ele tinha uma sala repleta de crianças, né, de adolescentes, que existia essa Uhum. interação, né, verbal também, de repente ele se vê diante de uma câmera, né, como esse professor deve estar sentindo, né, Winnie? Como foi? Me conte. Não, assim, Tava. a primeira impressão é muito Isso, estranha, porque, assim, é diferente de você fazer ao vivo. Porque ao vivo isso. você erra uma coisa, você fala errado, você troca uma É, palavra e foi. Você falou, é espontâneo. E não, o vídeo não. O cabelo tá assanhado, aí você fica o tempo todo querendo. Não, aí eu não falei isso, eu prefiro, tenho que voltar para falar tal coisa. Aí fica nessa questão, é muito angustiante. Mas isso. depois a pessoa tem que acostumar. No meu Mas assim, caso, a que princípio, são para mim, a gravação é pior isso. do que, do No que meu uma caso, que eu estou live, do que. gravando vídeos de atividades, né, psicomotoras, é, nossa, é bem triste, assim, porque a falta, né, que fazem, né, as crianças e os adolescentes, mas eu penso que eu tenho que adaptar a esse local, né? Eu fico pensando a esse local, uma sala, um apartamento, uma casa, para que eles consigam, né, Uhum. executar as atividades e tal. Mas é muito difícil, muito difícil. Por isso, porque quando a criança tem mais espaço, ou mora num sítio, numa chácara,
É bem mais fácil. Agora, quando mora no apartamento, ela fica muito limitada. Então, você Isso, tem até que pensar em atividades que se adequem àquela realidade, àquele espaço, isso. né, reduzido, para que ela consiga executar a atividade. Ó, Ensinou fração com comida. estudar conteúdo da escola nem em sonho. Oh, meu Deus. É porque em casa, né? Veja, é, sai, né? A rotina, né? Acabou aquilo de ir para a Acaba escola, com a de pôr a rotina. farda, e de repente ela tem as duas irmãzinhas, né? E aí é a festa. Eu Isso. super, eu super entendo, Naná, não vou mentir, super entendo, mas é necessário, né? Porque vai acumulando conteúdo. Esse ano está sendo Está bem, sendo bem atípico, realmente. complicado, É, difícil, porque tudo que foi aprendido até agora, ok, mas o problema é a partir da pandemia, né? O que é que essas crianças vão aprender? Por isso que os pais também são extremamente importantes para estar auxiliando. Mas às vezes não é tão fácil quanto parece, né? A gente verdade. sabe bem como é. Isso. É Ó, complicado. pelo horário, né, que já vai concluir. Só vamos fechar, né, Winnie, com relação a isso que a Uhum, gente discutiu sobre que a gente consiga organizar, né, uma rotina para que a gente consiga fazer as nossas atividades as enquanto eu estou atividades. fazendo minha atividade aqui, do meu trabalho, do meu estudo, eu adulta, que eu consiga colocar a minha criança para que ela faça outras questões, né? Que eu possa colocar um jogo, que eu Uhum, possa colocar, independente de ser né, numa tela ou não, que eu possa uhum, colocar até uma atividade de casa mesmo, né? Que eu possa estar supervisionando, um dobrar de roupa e vai colocando a matemática junto, um organizar de brinquedo, um separar de brinquedos, de caixa, algo nesse sentido. Para que depois eu consiga estar dando suporte à minha criança, né? Nas atividades dele, da escola, até porque uma criança que acostumada, lógico, a ter essa rotina com todos os colegas, a tia, a estrutura de uma escola, de repente se vê dentro de casa, na frente de uma tela, né? Para trancada. aprender. É muito complexo, a gente tem que compreender. E depois que a gente tem um momento nosso, né? Da família, né? Que a gente consiga ter esse momento para que esse vínculo ele esteja cada vez mais forte e que a gente consiga sair dessa com certeza, mais Melhores. fortificada. Eu agradeço a todo Exatamente. mundo. Assim, consegui ler vários comentários. Agradeço a Uhum. todos que participaram. E Winnie, se despeça porque já já vai Já acabar vai aqui. acabar, né? Então é isso, pessoal. Nossa próxima live vai ser com Isabela e Sou Raquel, eu vai de ser novo? sobre as atividades Sou para eu de crianças com novo. autismo, certo? Então é isso, até a próxima. Obrigada a todos pela participação e eu espero que a gente tenha contribuído e que esse Oi, espaço, né, Felipe. seja de discussões até mais para frente. Tchau, obrigada a todos que participaram. Não vou citar nomes porque eu não consegui, de fato, acompanhar todos os comentários, nem ver todo mundo que entrou. Certo? Beijo, Isso. gente. É Oi, isso. Felipe. Beijo. Tchau. Tchau, obrigada. Tchau. Tente gravar, viu? Deixa Vou gravado, Isabela. tentar, vou tentar.